Romanos capítulo 7, versículos 14 ao 20, o apóstolo Paulo vai falar aqui de uma forma meia filosófica, mas nós vamos entender isso. É um texto um pouco difícil de entender, mas nós vamos entender na prática, tá bom? Apóstolo Paulo diz assim, Romanos capítulo 7, verso 14 em diante. Sabemos que a lei é espiritual. Então ele está dizendo que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou. Ele está apontando para a sua carnalidade. Ele está dizendo, a lei é espiritual, eu sou carnal. Pois eu fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas o que eu odeio, e se faço o que não desejo, admito então que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar o que é bom, pois o que eu faço não é bem o que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Vamos entender, gente, esse texto em nome de Jesus. Aqui, em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele está tendo um conflito interior. Aqui é literalmente a narração de um conflito de um grande homem de Deus, um homem extremamente espiritual, dizendo que ele não se acha assim tão espiritual. Ele está tendo um conflito. Que conflito é esse? É um conflito que todos nós temos, todos nós, pastores, líderes, voluntários, cristãos, todas as pessoas têm esse conflito. Tá bom? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, que eu sei o que é certo. Ele sabe o que tem que fazer. E eu quero fazer o que é certo. Olha só, eu sei o que é certo. Sobe um pouquinho esse teclado aqui para mim. Eu sei o que é certo. Eu quero fazer o que é certo. Mas muitas vezes eu acabo fazendo aquilo que é errado. Sabe aquela pessoa que sabe o que é certo, quer fazer o que é certo, mas acaba sempre sendo lançada para fazer o errado? É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O apóstolo Paulo, ele reconhece que a lei de Deus ela é perfeita e que a lei de Deus ela é espiritual. Mas o ser humano, por causa da sua natureza pecaminosa, a sua natureza carnal, tem dentro de si, ou melhor dizendo, carrega dentro de si uma inclinação contrária à vontade de Deus. A inclinação ao pecado, a inclinação a viver os seus desejos e vontades carnais. O apóstolo Paulo não está dizendo que é impossível obedecer, não é nada disso. Ele está dizendo que dentro de cada pessoa existe uma luta constante. Que luta é essa, pastor? A luta, o teu espírito contra a tua carne. Essa é a primeira batalha da nossa existência, espírito e carne. Lembrando do conceito básico de tricotomia, nós somos seres tripartidos, corpo, alma e espírito. Então, de um lado está o nosso espírito. A Bíblia diz em Mateus 29, 41, 26, 41, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que esse texto está dizendo? Que o espírito, o seu espírito, ou seja, você já nasceu, e quando você nasceu, Deus colocou um espírito dentro de você, e esse espírito está pronto e preparado para um propósito de Deus aqui na terra, a sua razão em existir. Só que existe um conflito desde o primeiro dia da sua vida aqui na terra, porque de um lado está a sua carne gritando pelas coisas da carne, do outro lado está o teu espírito clamando pelas coisas de Deus. E no meio de tudo isso tem a sua alma. A sua alma está sendo bombardeada o tempo inteiro. O teu espírito clamando para você fazer o que é certo, a tua carne querendo fazer aquilo que a carne quer, e no meio de tudo isso fica a tua alma. A tua alma é a tua psique, é as tuas emoções, a sede dos seus pensamentos. Então nós temos uma batalha real, e o apóstolo Paulo está no meio dessa batalha. Quando ele diz assim, não sou eu quem faz, mas é o pecado que habita em mim. Ele não está tirando a sua culpa, não está isentando a sua culpa, mas ele está reconhecendo que existe algo muito mais profundo. E ele precisa se apegar a algo mais profundo para ele vencer a raiz pecaminosa da carne. Porque é uma tendência interior, nós seres humanos, temos uma tendência interna, né, a caminhar, a pender para o lado do pecado. E isso só pode ser vencido em Cristo Jesus. A gente só consegue vencer essa luta se a gente se apoiar em Cristo, se a gente ir para o lado do Espírito, se a gente fortalecer o nosso Espírito. Eu sempre costumo dizer que aquela parte sensorial, a sua parte sensorial, né? Nós temos a parte sensorial, as emoções e o espírito. A parte que é mais nutrida é a parte que vence a batalha.
Então, se você nutre mais a tua carne, automaticamente a tua carne vai gritar o tempo inteiro, porque você só está nutrindo a carne. Se você nutre o seu espírito, automaticamente a sua carne vai enfraquecendo, e aí você consegue entender o seu propósito de vida e existência aqui na Terra. Então, a sua parte tricotômica mais nutrida é a parte que vai vencer essa batalha tão difícil. E aqui eu não estou falando de uma batalha espiritual, anjos contra demônios, nós contra demônios, não. Essa é a sua batalha diária. De um lado o teu espírito querendo se apegar às coisas de Deus, e do outro lado a tua carne querendo viver os seus desejos e vontades carnais, e nada com o espírito. Tá? Então essa tendência pecaminosa interior é algo que nós carregamos na nossa essência carnal. O nosso desejo de pecar já faz parte da nossa essência carnal. Então o apóstolo Paulo ele vai entender aqui que o ser humano sozinho não consegue viver uma vida plena, não consegue viver uma vida abundante. João 10:10, Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Não é possível viver essa vida, acessar essa vida sozinho, na carnalidade, preso na dimensão da terra. Nós precisamos acessar em espírito, e através do Espírito Santo de Deus, aí sim é que nós vamos ter acesso a essa vida plena e abundante. Então existe sempre uma tendência ao pecado. E a gente nunca vai conseguir viver uma vida plena se a gente estiver preso na nossa carne. Por quê, gente? Porque o pecado, ele enfraquece as pessoas. As pessoas querem fazer o certo, mas sozinho não consegue. Quantas pessoas lutam para fazer o que é certo, mas sempre são dominadas pela carne e pelo pecado? A pessoa quer fazer o que é certo e tenta, e vai, e batalha, e luta para fazer certo, para andar certo, mas infelizmente essas pessoas que não estão nutrindo o espírito corretamente, acabam perdendo a batalha para a carne. A carne é tendenciosa, a carne nos lança no campo dos pecados. O pecado ele tem o poder de distorcer os desejos, ou seja, o ser humano, ele passa a desejar, não aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus, ele passa a desejar aquilo que é da carne, aquilo que é errado. E aí, diante disso, diante do pecado, o ser humano resiste ao que é certo. Então existem os desejos carnais e existem os desejos espirituais. Gente, entenda uma coisa, muitas vezes a gente acha que entregar a nossa vida para Deus é não viver mais. Agora eu vou ser um bitolado, vou ficar dentro da igreja, vou viver o dia inteiro orando. Não, não é isso. A Bíblia nos ensina a desfrutar da presença de Deus. Nós temos à nossa disposição o favor de Deus, viver uma vida plena, uma vida abundante, viver uma vida boa na presença de Deus. E Deus é Ele que vai gerando novos desejos no nosso coração. O desejo da nossa carne é inclinado ao pecado. E existem desejos também espirituais que são desejos bons, que nos dá a oportunidade de viver e desfrutar do melhor de Deus na terra. Então nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes a gente não quer abrir mão dos nossos desejos. Tem uma ilustração disso na internet, eu acho muito interessante. Uma menininha com um ursinho na mão e Jesus pedindo o ursinho para ela. Você já viu essa animação? Jesus com um ursão bem grande assim nas costas, segurando numa mão e pedindo o ursinho que está na mão daquela menina. Ali é literalmente Deus falando assim, ó, entrega nas minhas mãos os seus desejos e as suas vontades, porque eu tenho algo muito maior para te entregar. Me dá esse ursinho pequenininho, porque eu tenho um ursão para te dar. É Jesus falando assim, ó, eu quero fazer algo infinitamente melhor e maior do que você pode pensar ou imaginar. Mas você não consegue se desconectar dos seus desejos e vontades da carne. E é literalmente Jesus falando aqui. Paulo está mostrando que se a gente conseguir se descolar da nossa matéria, não é que você vai andar agora e vai ser um ser espiritual que vai atravessar a parede, não é nada disso. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que se você conseguir vencer a sua carne, como é que se vence a carne? Nutrindo o espírito, Deus ele vai gerar novos desejos no seu coração. São desejos novos, desejos abençoados. Deus ele vai te colocar, sabe, na linha, na direção do seu propósito. Você vai viver uma vida abençoada, você vai desfrutar das coisas de Deus e você não vai mais estar conectado com aquilo que é carnal. É literalmente abrindo mão de algo pequeno para viver algo grande. Mas a nossa carne está tão conectada com essas coisas pequenas que não consegue se desvincular disso para viver algo maior na presença de Deus. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Então, em resumo aqui, gente, Paulo está descrevendo uma batalha que ele mesmo estava sofrendo entre a carne e o espírito. E no meio disso está a sua mente. A sua mente, é uma disputa pela mente. Então, aqui, Paulo ele vai descrever essa batalha. E ele vai mostrar
que saber o que é certo não é o suficiente. Eu sei o que tem que ser feito. Mas não é só saber o que tem que ser feito, não é só saber o que é certo. Na verdade, nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir no caminho certo. A gente sabe o que tem que ser feito, mas a gente não tem força para fazer, é isso que ele está dizendo. Você sabe o que tem que ser feito, você sabe o que pode e o que não pode fazer, mas o problema é que o ser humano, na sua natureza carnal, não tem força para vencer o pecado. Imagina, a pessoa está ali envolvida num pecado, um vício, pornografia, droga, sexualidade ilícita, alguma coisa. Essa pessoa, ela começa a tomar consciência de que aquilo é errado. Então ela começa a frequentar um ambiente de igreja, e aí Deus começa a falar com essa pessoa, e essa pessoa sabe que o que ela está fazendo é errado. Mas ela sozinha, por si só, não consegue sair do campo do pecado. E é isso que Paulo está dizendo, que sem a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue vencer a nossa natureza pecaminosa. Então, por isso, tem que trazer a consciência do pecado, para que você possa pedir força para Deus, para que Deus venha te libertar daquele ciclo vicioso. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo assim: eu sei que a lei é espiritual, mas contudo, eu não sou espiritual, eu sou carnal. E aqui é a fala de um homem espiritual, de um homem que produziu muito para o reino, que fez muita coisa para Deus. Ele vai continuar dizendo: eu não entendo o que faço e por isso eu não faço aquilo que tem que ser feito. Olha que nível de entendimento. Ele se sente não espiritual, ele não entende muitas vezes aquilo que ele faz e não faz aquilo que tem que ser feito. Por quê? Porque está preso às vezes na sua natureza carnal. E a gente não está falando de qualquer ser humano. A gente está falando de um homem douto, de um homem sábio, a gente está falando de um homem espiritual, de um homem que se entregou para o seu propósito, de um homem que não fugia das dificuldades do propósito, de um homem que era açoitado, que era apedrejado, que era espancado em praça pública, e Deus dava força, enviava um anjo para fortalecer, e ele voltava para a mesma cidade onde ele foi espancado para continuar pregando o evangelho. Então esse não é qualquer pessoa. E ele está dizendo que também tem ali os seus conflitos internos. Quem dirá nós, seres humanos comuns? Mas a boa notícia é que se nós entregarmos a nossa vida verdadeiramente para Jesus, se a gente entregar o nosso ser verdadeiramente para Jesus, Jesus nos ajuda a vencer essa batalha, essa eterna batalha, espírito, carne, carne e espírito. Gente, tem um personagem bíblico que ilustra exatamente as palavras do apóstolo Paulo. Ele é o Sansão, diga, Sansão. Sansão, ele é literalmente a personificação desse conflito interno que Paulo descreve. Ele é a personificação. A vida de Sansão é literalmente o que Paulo está dizendo aqui. É a Bíblia se conversando. No Antigo Testamento, um personagem chamado Sansão, aí parece que Paulo está descrevendo Sansão na sua fala aos romanos. Sansão era um homem que tinha um chamado espiritual muito poderoso. Ele carrega um chamado espiritual poderoso. A Bíblia diz que ele foi separado por Deus desde o ventre da sua mãe. Ele foi separado ainda no ventre. E ele foi separado para quê? Para cumprir um propósito espiritual. Só que Sansão, ele vivia na sua vida uma luta constante. Essa batalha que Paulo está dizendo em Romanos, Sansão vivia isso na pele diariamente. Então, assim como Paulo está falando, bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço, Sansão, ele também não sabia o que era certo. Mas sabe o que é interessante? Ele não sabia fazer o que era certo, mas ele conhecia a lei, ele sabia dos votos do nazireado, ele era um nazireu, um homem separado por Deus, ele tinha consciência daquilo que Deus esperava dele, ele sabia literalmente qual é o propósito dele, ele sabia o que Deus queria dele. Só que a carne dele dominava a ponto dele não conseguir fazer o que era certo. Um grande homem de Deus, um homem de Deus, separado por Deus para ser grande, acabou tendo a sua vida ceifada e termina a vida debaixo de zombaria, de dificuldade, de desprezo, porque não entendeu o propósito de vida e existência dele na terra. Sansão, ele desejava o certo, mas infelizmente ele era arrastado pelos seus impulsos. Os impulsos carnais dele arrastavam ele para o pecado. As paixões, o orgulho, o desejo de vingança, a carnalidade empurravam Sansão para o pecado. Sansão, ele é o retrato de alguém que tem o Espírito Santo, mas que não se deixa ser governado por ele. Tem muita gente
que sabe que tem o Espírito Santo, que o Espírito Santo habita, que quando ora, que quando busca, sente a presença de Deus, mas não se deixa ser governado pelo Espírito Santo, ou seja, não entrega o governo da sua própria vida na mão de Deus, né, dizendo, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser, o que o Senhor bem entender, porque eu sou o seu e eu tenho um propósito, eu quero viver o meu propósito. Sansão, ele carregava muito poder, mas ele não tinha domínio próprio. Tem gente que tem tudo, mas acaba estragando tudo por falta do tal do domínio próprio. Sansão era forte por fora, mas era fraco por dentro. Forte por fora, mas por dentro, muito fraco. Não conseguia controlar as suas próprias emoções. Enquanto Paulo reconhece que existe uma luta e se rende à graça de Cristo para vencer o pecado, Sansão ele vai tentar lutar sozinho debaixo desse conflito e vai perder a batalha. Olha só que interessante, de um lado, um homem espiritual, que não se vê assim tão espiritual, porque ele entende que a espiritualidade dele pode alcançar um nível maior. Do outro lado, a gente vê um homem que era para ser espiritual, mas que não se deixa ser espiritual, não flui no espírito e quer lutar uma batalha com a força do seu próprio braço, e no fim termina a vida envergonhado, menosprezado, cumpre o propósito, mas de uma maneira bem difícil, de uma maneira bem pesada. Romanos 7 descreve uma guerra interior entre a carne e o espírito. E Sansão é a representação dessa guerra vivida na prática. Então, nós vamos estudar um pouco acerca de Sansão hoje. Paulo ele entendeu que pela revelação do espírito ele vence o pecado. Sansão, ele vai viver pela dor da experiência. Olha só que interessante, gente. Paulo, ele vai entender a revelação do espírito. Já Sansão, ele vai ter que passar pela dor da experiência. E na vida é assim, a gente tem a escolha de ou viver uma vida debaixo da revelação do Espírito, viver o nosso propósito, ou viver a dor da experiência até entender o propósito. É assim. Uma vez eu passei por uma crise no meu casamento, e 4 anos depois da primeira crise, nós tivemos uma segunda crise que foi literalmente idêntico à primeira crise. E aí, eu fui questionar a Deus, né? Eu falei, Deus, por que eu estou passando pelo mesmo problema 2 vezes? E o Espírito Santo me fez entender que quando a gente não aprende no meio da dificuldade, o ciclo se repete até a gente aprender. Existe um propósito determinado por Deus por trás de todas as coisas. E quando a gente passa por uma dificuldade, por uma luta, por uma crise, né, por uma situação de dificuldade, a gente fala, Deus muda o cenário. Antes de Deus mudar o cenário, Deus vai mudar você. Eu pedia para Deus mudar o cenário, mas eu não pedia para Deus mudar o meu caráter, mudar o meu jeito, transformar a minha vida, tirar o meu orgulho e outras coisas mais. Então, a partir daí foi que eu entendi que o ciclo se repete para a gente entender que primeiro Deus vai mudar você, para depois mudar a circunstância. Primeiro Deus muda você, depois Ele muda a sua realidade. Primeiro Deus muda você e depois Ele muda o cenário. Então, em nome de Jesus, para de ficar pedindo para Deus, muda o meu marido. Primeiro é, Senhor, vê o que há em mim que precisa ser mudado. Porque quando eu me tornar a mulher de Deus, a qual o Senhor espera que eu seja, eu tenho certeza que o meu testemunho vai gerar constrangimento e o meu marido, ele vai querer se tornar um homem de Deus. Você às vezes fica reclamando da tua mulher, Deus, muda a minha mulher, e se torna um homem de Deus que Deus te chamou para ser primeiro. E a partir daquilo que Deus vai fazer na tua vida, a glória de Deus vai se manifestar através de você, e a sua esposa vai olhar e vai falar assim, gente, meu marido mudou, eu preciso mudar também. É assim que as coisas mudam. Só que a gente quer a mudança de tudo. É como se tudo tivesse imperfeito, e o perfeito somos nós. E aqui Paulo está explicando que a coisa é diferente. Não, na verdade, antes de pedir para Deus mudar a realidade e circunstância, pede para Deus mudar você primeiro. Esse é o pedido que a gente tem que fazer. Deus, transforma a minha vida, meu caráter, tira o orgulho, mexe onde tem que ser mexido para que eu possa me tornar aquilo que eu nasci para ser nessa terra e não aquilo que eu quero ser. Aquilo que você quer ser é diferente daquilo que Deus escreveu para você. A Bíblia diz em Apocalipse que a sua vida já foi escrita num livro, o teu propósito, todos os dias da sua vida. Mas também existe o livro das suas obras, onde você está fazendo da sua vida aquilo que você quer por conta do seu livre-arbítrio. E por conta do seu livre-arbítrio, você vai ter que prestar conta com Deus no final dos tempos. Diante de Jesus, meu filho, eu escrevi isso aqui para você. O que você fez da tua vida? Eu fiz isso. E agora? Como é que faz? Então presta atenção naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Para de querer lutar contra o chamado de Deus em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Então Paulo ele vai entender pela revelação do Espírito, e Sansão ele só vai entender pela experiência da dor. E não é necessário passar pela experiência da dor para entender as coisas. Se a gente for sábio, inteligente, a gente consegue passar pela revelação, entender a revelação e não ter que passar pela dor. Sansão ele é o exemplo de um homem que tem poder, mas não tem governo. Um homem que tem poder, mas não tem
governo. E Paulo é o exemplo do homem que entende que só o Espírito Santo pode governar sobre a carne. Paulo está dizendo, eu não tenho força para governar sobre a minha carne. Sabe o que Paulo está falando aqui? Eu não vou brincar com a minha carne, porque a minha carne é complicada. Fala para o crente do seu lado, não brinca com a tua carne, porque a carne é complicada. É isso que Paulo está dizendo. Não brinca. A Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Lembra de José? José, ele teve domínio sobre a sua carne. Por que ele teve domínio? Porque ele era um menino espiritual, era um homem de Deus, era um homem espiritual. A Bíblia diz que quando a mulher de Potifar tenta lá seduzir ele dentro de um quarto, o que José faz? Ele foge da aparência do mal. Por que ele foge? Ele foge porque se ele fica mais 2 segundos lá, era capaz de ter feito o que não devia ter feito. Então foge antes da carne gritar. Porque se você der vazão, atenção à carne, e a carne fixar os olhos, pronto, acabou. Está feito o problema. Então o que ele prefere? Fugir, correr, antes da carne gritar. Porque ele sabe que é melhor correr do que a carne gritar e cair no pecado. Então foge, corre. Muitas vezes a tua carne só está te levando para o buraco, para a perdição, acabando com a tua vida, estragando a sua vida, em nome de Jesus. É tempo de se render à vontade de Deus, se render ao governo de Deus. Largar as obras da carne e viver a obra do Espírito, em nome de Jesus. Amém? Juízes capítulo 13, versos 24 e 25, vai dizer assim, a mulher de Manoá deu à luz a um filho e colocou o nome dele de Sansão. Esse menino, ele cresceu, e o Senhor o abençoou. Sansão estava no campo de Dan, entre Zorá e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito Santo dirigia. Olha que interessante, desde menino, Sansão, ele sentia a presença de Deus. Ele sentia a presença de Deus numa época em que a presença de Deus, ela não era manifesta do jeito que é manifesta hoje. Nós somos uma geração privilegiada. Hoje o Espírito Santo, ele está 100% conosco o tempo inteiro. Naquela época o Espírito Santo, ele vinha de tempos em tempos, visitava algumas pessoas de tempos em tempos, não era todas as pessoas. Sansão carregava um propósito. Deus tinha algo na vida dele, e ele sentia a presença do Espírito Santo, coisa que pessoas comuns não podiam sentir. Antes, o Espírito Santo, antes de Jesus, o Consolador, ele não tinha descido. Então o Espírito Santo, ele vinha, realizava a obra e voltava aos céus. Hoje nós temos o Espírito Santo 100% em nosso meio, trabalhando ao nosso favor, nos consolando, nos dando as mãos, nos abraçando, mas naquela época não. E olha que interessante, Sansão sentia a presença do Espírito Santo desde menino. Para você entender Romanos 7, você precisa entender a história de Sansão. Sansão, ele era nazireu. O que significa ser nazireu? Nazireu significa que ele foi separado por Deus. Os nazireus, eles viviam debaixo de algumas regras religiosas. A primeira era não beber nenhum tipo de bebida alcoólica. Então ele não podia tomar nada que continha álcool, não podia se embriagar de jeito nenhum. Segundo, ele não podia cortar os cabelos. E terceiro, ele não podia tocar em cadáver, não podia tocar em que era morto, em coisa morta. Agora, Sansão era um personagem assim extraordinário, fazia feitos extraordinários, mas era também paradoxo, contraditório. Era um homem totalmente incoerente com o seu propósito. Nasceu para fazer algo e fazia justamente ao contrário. Uma pessoa incoerente tem que fazer algo, mas faz justamente ao contrário. Sansão, ele tinha sobre ele o poder do Espírito Santo. E sobre o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo levava a fazer coisas extraordinárias, como lutar com centenas de homens e vencer com uma queixada de jumento, carregar a porta da cidade nas costas, fazer coisas extraordinárias pelo poder do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo que Sansão fazia coisas extraordinárias, ele também fazia coisas banais, fazia coisas que não tinham sentido nenhum. A Bíblia diz que Sansão gostava de fazer enigmas, ele gostava de contar histórias e fazer enigmas. Mas na verdade, a vida de Sansão era que era o próprio enigma. Ele só reverberava por fora aquilo que ele já era por dentro. Ele era um enigma, de extraordinário a banal. Era 8 ou 80, era uma mistura. A vida de Sansão era um grande enigma, feita de altos e baixos. Sansão, ele vivia uma vida assim, acerta e erra e acerta e tudo ao mesmo tempo. Ele fazia uma coisa boa, acerta, fazia uma coisa errada, errava. E era assim o tempo inteiro. No mesmo dia, ele conseguia acertar e errar. A Bíblia diz que ele mata um leão, ele acerta, porque matar um leão ali no deserto era literalmente uma questão de sobrevivência. Aí ele vai e volta. Quando ele volta pelo mesmo caminho, alguns dias depois, ele encontra o leão morto e dentro do leão tinha um favo de mel.
e ele pega aquele mel e come. Só que a Bíblia diz que ele era nazireu, e nazireu não pode tocar em cadáver. O leão estava morto, ele toca no cadáver, ele peca. Ele peca, e não basta ele pecar, ele pega o favo do mel e leva para a mãe e para o pai dele se lambuzar também com o sabor do pecado. Tem gente que é assim, né? Não basta pecar, precisa induzir também os outros ao pecado. Eu já pequei, eu já quebrei a cara, eu já fiz o que é errado, e agora eu vou omitir o meu pecado e vou conduzir você também ao caminho do pecado. Nazireu não podia tocar em cadáver, e ele pega o alimento justamente dentro de um cadáver. Acerta matando o leão e erra tocando no cadáver. Ele destrói os filisteus com uma queixada de jumento. Só que mais adiante ele vai se casar com uma filisteia. Olha só que interessante, gente. O homem mais odiado pelos filisteus se casa com uma mulher filisteia, consumando assim um casamento misto. Casamento misto que era totalmente, Deus, né, pede para Moisés colocar na lei a questão do casamento misto. Por que Deus pede para não ter casamento misto? Porque Deus sabia que as mulheres, né, os homens buscando mulheres em outras nações, mulheres que adoravam a deuses pagãos, essas mulheres teriam o poder de induzir o marido delas também para adorar a esses deuses pagãos. Um que teve vários casamentos mistos e terminou a vida de uma forma bem complicada, porque afastou o coração de Deus, foi Salomão. A Bíblia diz que Salomão teve 1000 mulheres, dentre elas, eu falei Salomão de manhã e depois eu esqueci de Sansão, porque Sansão virou Salomão. Então ora para eu não misturar as coisas aqui. Aí Salomão, ele se casa com muitas mulheres, moabitas, amonitas, dentre outras mulheres, cananeias, mulheres de outras religiões. Ele vai construir altares pagãos dentro do templo dele, ou do templo não, do palácio dele, e ali no palácio ele vai começar a adorar a vários outros deuses, afastando o coração dele do próprio Deus, ou seja, do Deus dele. Ele vai apagar a chama, a paixão dele por Deus. Por quê? Porque ele se casa com mulheres estrangeiras. Aquilo que Deus falou não faz, mas a carne dele gritava. Você percebe que a debilidade dele era justamente as mulheres, o calcanhar de Aquiles deles, porque o cara vai casar com 1000 mulheres, para que ter 1000 mulheres? Né? 1000 mulheres vêm acompanhada de 1000 sogras, imagina a luta. É melhor ter uma, hein, irmão? Mas brincadeira à parte, imagina um homem com 1000 mulheres, não dá conta disso, gente. Que loucura é essa? Era a debilidade. A Bíblia diz que em tudo que ele colocava os seus olhos, ele não se privava de nada, ele tinha tudo, porque Deus o abençoou de uma maneira tão grande, só que ele não soube aproveitar aquilo que Deus, o próprio Deus, fez na vida dele. Voltando para Sansão, ele vai pegar uma queixada de jumento e vai destruir centenas de filisteus. Aí ele vai casar com uma mulher filisteia, um casamento misto. O homem mais odiado pelos filisteus, agora no meio dos filisteus. O homem que nasceu para combater os filisteus. O homem que nasceu para combater o sistema opressor chamado filisteus. Sabe o que os filisteus faziam na época dos juízes? Eles esperavam o povo plantar, cultivar e colher. E quando colhiam, eles iam saquear o povo judeu. Eles oprimiam o povo. O povo era oprimido. Sansão nasceu para libertar o povo daquela opressão. Por isso ele carrega o título de libertador de Israel. O 12º juiz. O libertador de Israel. Então qual era o papel dele? Libertar o povo da opressão. O que ele faz? Se mistura com o povo que oprime o seu próprio povo. Vai fazer enigma, festinha. Ele não gostava de ficar no meio do seu próprio povo, ele ia para as festas dos filisteus. Chegava lá, arrumava briga, confusão, arrumava uma namorada, voltava, depois voltava de novo, ia de novo, voltava de novo. Ele cria a vida dele, ele faz da vida dele uma verdadeira confusão, porque a carne dele grita o tempo inteiro. O homem que carrega o poder do Espírito Santo, o homem que faz coisas extraordinárias. Deus tinha uma aliança com Sansão. Mas sabe o que parece? Que Sansão não entendeu essa aliança com Deus. Ele não estava muito preocupado com isso. Ele nasce para ser libertador, o último libertador do povo de Israel, o 12º juiz, com a missão de acabar com o ciclo vicioso que o povo hebreu vivia. Sabe qual era o ciclo do livro de Juízes? Pecado, súplica e livramento. Olha só que interessante, o povo pecava, aí eles colhiam os frutos desse pecado, aí eles oravam a Deus, clamavam para Deus enviar um libertador, Deus envia um libertador, esse povo agora começa a viver uma vida de paz e prosperidade, só que esse povo morre, não ensina aos filhos, e aí os filhos caem no mesmo ciclo vicioso do pecado. E assim foi, gerações, gerações e gerações, vivendo o mesmo ciclo, pecado, súplica, livramento, pecado, súplica, livramento, peca, ora, Deus vai, envia um libertador. Sansão era um libertador. Só que ele não entendeu muito bem isso. Ele lutava as guerras do seu povo, mas ele também fez uma aliança com o povo inimigo.
Se a missão dele era libertar o povo da opressão da época, não era para se aliançar com os filisteus, casar com uma mulher filisteia, ter aliança com eles. Agora, como eu disse anteriormente, a vida de Sansão era um verdadeiro enigma. Era uma vida de altos e baixos. E por falar em enigma, sempre que a gente fala de Sansão, a gente lembra de Dalila. É assim ou não é? Quem foi Dalila? Dalila foi o fechamento de um ciclo vicioso. Dalila, ela tampou o caixão de Sansão, vamos dizer assim, no bom sentido da palavra. Foi ela que entregou ele nas mãos dos filisteus. Uma paixão ardente. A mulher que ele se apaixonou foi a mulher que entregou ele na mão do inimigo. Sansão, ele nasce com a missão de libertar o seu povo, libertar do jugo pesado que os filisteus, o povo de Dalila, impuseram sobre eles. Mas parece que ele não estava muito afim não de cumprir o propósito dele, estava mais com o desejo de viver as suas paixões carnais. E eu vou dizer isso, sabe por quê? Porque ele nunca levou a sério o propósito dele. Sansão era um libertador que não queria ser um libertador. Ele não queria, ele nasceu debaixo de um propósito lindo e maravilhoso, mas parece que aquilo para ele não representava absolutamente nada. E o interessante é que Sansão, ele já vinha fazendo muita coisa errada ao longo da vida dele, até que surge a Dalila. E sabe o que Dalila é? Dalila é uma mulher frágil, uma mulher dócil, que foi usada para demonstrar a fraqueza do forte. Dalila foi a estratégia de Satanás para mostrar a fraqueza interior de Sansão. A Dalila não foi confrontar Sansão na parte exterior. A Dalila colocou Sansão no colo, fez um cafuné, e Sansão foi e revelou todos os seus segredos. Sansão quebrou a aliança, revelando os seus segredos no colo de Dalila. A ferramenta que Satanás usou para roubar o poder de Sansão. Sabe o que é interessante, gente? Muitas vezes a gente acha que o diabo vai vir em forma de monstro, com uma carranca assim, bu. Na verdade, o diabo, muitas vezes, ele vem em forma de Dalila. Vigia, viu, crente? Em nome de Jesus. O diabo vem em forma de Dalilos, sabe? Vem em forma de coisa bonita, pratos bons, coisas boas. Para quê? Para a gente se envolver na obra da carne, para a gente ficar preso aonde? Na nossa carnalidade. Então, cuidado com as Dalilas da vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Tem alguém aqui comigo em nome de Jesus? Amém. A Bíblia vai dizer que tinha inimigos escondidos no quarto de Dalila. O quarto onde Sansão entrava para ter prazer, Dalila escondia inimigos esperando o momento exato dele revelar o segredo para que os inimigos pudessem furar os olhos de Sansão e capturar e levar para o palácio dos príncipes filisteus para ser tratado como um bobo da corte. Olha que interessante, a vida de um homem de Deus que carregava um propósito espiritual poderoso, agora vai ser condicionada a um bobo da corte. Sansão era usado para entreter os príncipes filisteus nas festas filisteias. Eles pegavam Sansão com os olhos furados, colocavam uma venda nos olhos e brincavam com Sansão de cobra cega. Sansão, me pega, Sansão. Sansão agora não é mais um libertador. Agora ele se torna um objeto de entretenimento dos príncipes filisteus que adoravam a deuses pagãos. E com isso, ele não só envergonhava o nome dele e da família dele, mas envergonhava o nome do Deus dele. Porque na brincadeira se dizia assim, cadê o Deus de Sansão? Cadê? Sansão era tão poderoso, esse Deus se afastou dele. Acho que Sansão venceu as batalhas na sorte. Ou seja, até a glória de Deus foi tocada. Sansão ele consegue fazer com que o povo inimigo toque até na glória de Deus, naquilo que Deus tinha feito de bom na vida dele, ele consegue estragar. Esses inimigos escondidos no quarto, ali no quarto de Dalila, era o momento oportuno para ele abrir o coração e Dalila ir lá entregar para os inimigos. E o mais interessante é que para Dalila, Sansão abriu o coração, né? Mas para Deus ele não abriu o coração dele. Tem muita gente que abre o coração para qualquer pessoa, mas nunca abre o coração para Deus. Abre o coração para amiga, para o amigo, para pessoas que muitas vezes vão, na verdade, ao invés de te ajudar, vão te atrapalhar na caminhada, vão te dar conselhos ruins, mas não consegue abrir o coração para Deus. Senhor, me dá a direção do que eu tenho que fazer. Senhor, fala para mim qual é a tua vontade. Quando eu passei pela minha segunda crise no casamento, a primeira, não lembro exatamente qual foi, mas eu lembro que eu não tinha conhecimento bíblico nenhum. Eu era leigo na palavra, frequentava a igreja, mas eu era leigo na palavra, não conhecia, não entendia nada da Bíblia. E aí eu precisava falar com Deus, eu precisava de uma orientação. Então, eu fui fazer algo que para o leigo funciona, porque Deus ele revela a sua palavra, né? E depois a gente tem que buscar entendimento. Eu lembro que eu estava no momento que eu precisava de uma resposta de Deus e eu coloquei a mão sobre a Bíblia,
E eu fechei os meus olhos e eu fiz uma oração. Deus, fala comigo, eu preciso da tua direção. E quando eu abri a Bíblia, eu abri em Malaquias capítulo 2, versículo 8, que diz assim: eu, Senhor, odeio o divórcio. E ali eu entendi que eu não poderia continuar naquela situação, deixando meu casamento acabar, e eu precisava reconstruir a minha casa, reconstruir a minha família. A partir dali, eu decidi viver a vontade de Deus. Se eu não me engano, isso foi no ano de 2005, 2004, alguma coisa assim. 20 anos, 21 anos atrás. Ali eu decidi viver uma vida baseada, pautada, direcionada por Deus. Ali eu decidi que eu não ia mais tomar nenhuma decisão, mesmo leigo na palavra. Não tinha conhecimento, era leigo ainda. Conhecia algumas histórias bíblicas, porque o pastor pregava e eu ouvia. Era assim que funcionava. A partir dali, eu decidi viver uma vida em Deus. A partir dali, foi mais ou menos assim: Senhor, as minhas vontades se encerram agora, eu quero viver a sua vontade. E posso te falar algo de coração? 20 e poucos anos depois, eu posso dizer que foi a melhor decisão, a melhor escolha consciente que eu fiz na minha vida. Sabe por quê? Porque os meus sonhos eram tão pequenos perto do que eu estou vivendo hoje. Os meus sonhos eram nada perto do que Deus está fazendo na minha vida. O que eu sonhava hoje é infinitamente menor do que o que Deus está fazendo por mim. Então, em nome de Jesus, eu prego a palavra de Deus, não só por conhecimento, mas por experiência que eu vivo nela. As minhas experiências, eu consigo conciliar, trazer tudo isso para aquilo que eu estou ministrando. Lá atrás, eu tinha os meus desejos e vontades. Só que os meus desejos e vontades não eram nada perto do que Deus está fazendo na minha vida. Então hoje eu percebo que viver a vontade de Deus, por experiência própria, é muito melhor do que a gente querer viver a nossa própria vontade, porque a nossa vontade é tão limitada, é tão pequena perto do que Deus pode fazer. A nossa vontade é literalmente nada perto do que Deus pode fazer na nossa vida mais adiante. E hoje eu vivo literalmente uma vida de paz e de prosperidade. Hoje eu tenho uma casa abençoada, eu tenho uma família abençoada, hoje eu tenho uma esposa abençoada, a mesma esposa, tá? Não é que eu tenho uma outra esposa, é a mesma esposa da mocidade. Só que nós aprendemos a viver debaixo do propósito de Deus. E quando a gente vive debaixo do propósito de Deus, a gente alcança o que eu chamo de favor de Deus. Alcançando o favor de Deus, que nada mais é do que a mão de Deus estendida para o povo de Deus, nós vivemos uma vida favorável. Deus vai nos favorecendo nos mínimos detalhes. Deus vai preparando coisas que a gente nem imagina. Essa semana mesmo eu vivi algo tão sobrenatural da parte de Deus. Deus fez algo tão poderoso na nossa vida que chegou a me constranger. Eu falei assim: Deus, de verdade, eu acho que eu não mereço tudo que o Senhor está fazendo, não. Eu nunca pedi tudo isso, não. Eu olho para a minha vida lá atrás, eu vejo de onde eu comecei, de onde eu vim, e o que Deus está fazendo hoje, eu falo assim: Senhor, é muito mais do que eu podia pensar ou imaginar. E tudo isso foi diante de uma decisão. Ainda de um rapaz leigo na palavra de Deus, que bota a mão sobre a palavra, Deus fala com ele e ele diz assim: a partir de hoje eu vou viver a tua vontade, mesmo que a tua vontade seja contra a minha vontade. Sabe o que eu estava fazendo ali, mesmo sem entender? Eu estava dizendo não à minha carne, eu estava vencendo, iniciando a vitória dessa batalha, carne contra espírito, dizendo que agora eu vou viver pelo teu espírito. Aquilo que o teu espírito tem para mim é o que eu vou viver na minha vida. E essa foi a grande virada da vida do pastor Vitor, da pastora Vanessa, da minha casa, da minha família. E vivendo debaixo do favor de Deus, eu tenho filhas abençoadas, agora eu tenho um genro abençoado. Deus está fazendo a obra de uma maneira tão linda que vai incluindo, que vai fazendo e não vai trazendo peso, não vai trazendo dor, não vai trazendo luta. Às vezes a gente se preocupa, a gente ora, a gente fala assim: Deus, quando chegar o tempo das meninas namorar, prepara alguém. Aí Deus vai e prepara certinho, para não mexer no propósito, para não estragar, não atrapalhar a caminhada. Então Deus vai fazendo de forma linda, de forma maravilhosa. Isso é o favor de Deus. O favor de Deus é atemporal. A gente vive o favor na terra e depois a gente vai viver esse favor lá na eternidade com Deus. Aqui a gente pode experimentar um pouquinho do favor de Deus. É assim que funciona. É assim que funciona. Aí Deus vai incluindo, vai trazendo. Deus vai trazendo filho, Deus vai fazendo a coisa acontecer. Não é uma coisa assim: agora eu vou colocar peso. Não, porque quando a gente vive o propósito de Deus, Deus, Ele tira o peso. Ele tira aquele peso, sabe aquela coisa pesada que a gente tem que carregar, aquela bagagem pesada nas costas? Eu vivi essa vida carregando essa bagagem pesada há muitos anos. Essa vida carregando um peso, sabe, parece uma mochila cheia de anilha de musculação, cheia de peso, e você vai andando até corcunda porque aquilo é pesado. E quando a gente começa a ver o nosso propósito, Deus vai tirando esse jugo, tirando esse fardo. Aí você tem uma posição de governo. Deus, Ele vai fazendo as coisas na sua vida. Então, em nome de Jesus, se você puder, considere as minhas palavras nessa noite. Não as minhas palavras apenas, mas a palavra de Deus para a tua vida. Porque eu percebo muita gente presa
na sua natureza carnal e não consegue viver aquilo que Deus te chamou para viver nessa terra. E existe algo tão lindo sobre a sua vida. Se você pudesse enxergar isso espiritualmente dizendo, Deus, Ele não te chamou aqui por acaso. Olha só que interessante, eu não acredito em coincidência, eu não acredito em coincidência. Eu acredito em propósito. Você chegou aqui hoje, você que veio nos visitar, mas isso foi... Deus preparou o dia de hoje para você vir aqui. Você não casou com uma pessoa por coincidência. Deus preparou tudo, gente, é tudo preparado por Deus. Deus, Ele vai preparando tudo nos mínimos detalhes, e tudo tem um propósito. Esses dias eu estava conversando com a pastora Vanessa, e eu falei para ela, não podia ser outra moça, tinha que ser você, porque quando a gente para analisar a história 21 anos depois, a gente vê literalmente que tudo se encaixa perfeitamente. Que se fosse qualquer outra moça que eu tinha conhecido lá atrás, o que ia acontecer? Ia dar ruim, não ia ter esse propósito. Se fosse qualquer outro rapaz na vida dela, também não ia dar o propósito. Então Deus, Ele faz tudo da maneira certa, no tempo certo. Esses dias eu estava lembrando que eu conheci a pastora Vanessa numa empresa, né? Na Telefônica em 2001, 2002, na Telefônica, nós trabalhávamos na Telefônica de São Paulo. Lembra na época que telefone era uma fortuna, que você comprava uma linha telefônica que custava 10 mil reais, 15 mil reais, hoje telefone é de graça, né? Quer dizer, o aparelho não, mas a linha é mais ou menos assim. Pré-pago, essas coisas. Naquela época não tinha nada disso, ter um telefone era coisa de gente muito rica. Então ter telefone era só gente de alto padrão. E antes de eu entrar nessa empresa, eu tive uma proposta de uma outra empresa muito boa, e eu tinha tudo para entrar nessa empresa, e eu não sei porquê, quer dizer, hoje eu sei porquê. E aí eu fui e neguei aquela proposta, e permaneci mais um tempo desempregado, e entrei na empresa que eu conheci a pastora Vanessa, para ganhar bem menos daquela outra empresa que eu tinha recebido um convite. E eu falei assim, gente, tinha plano de carreira, eram umas coisas lá, e eu falei, eu não aceitei, e esses dias eu estava lembrando, eu falei, mas eu sei por que eu não aceitei hoje, não foi por acaso, foi porque Deus já tinha um propósito estabelecido para me dar um presente de Deus, ou para te dar um presente, né? Tem que provocar. Tudo, gente, é estabelecido por Deus e tem um propósito. Fala assim para a pessoa que está do seu lado, paciência. Calma, fica tranquilo. Se for de Deus, vai dar tudo certo. Agora fala assim, vai dar certo se você não meter o seu bedelho. Vai dar tudo certo, se você não estragar, se a sua ansiedade não deixar Deus trabalhar ao seu favor. Está entendendo isso? Porque muitas vezes Deus quer fazer, muitas vezes não, a obra de Deus é linda, perfeita e agradável. Deus quer fazer algo lindo na sua vida. Mas você tem que ter paciência para esperar o tempo certo. Está entendendo isso ou não? Às vezes Deus quer te dar um maridão, um homem de Deus. Aí você pega a primeira carranca que aparece porque está no desespero. Me ajuda, crente. Fala para a irmã que está do lado aí. Me ajuda, crente. Entendeu? Às vezes Deus quer te dar uma mulher de Deus. Deus quer te dar uma mulher de Deus, de honra, de princípio. Uma mulher que vai honrar a tua casa, sua família, que vai ser fiel. Aí você pega a primeira coisa que aparece por aí, para não falar a primeira piriguete, porque é bonitinha, porque não sei o quê. Se liga, crente. Em nome de Jesus, calma o seu coração. Pede para Deus preparar algo certo para você, espera o tempo certo, espera, sabe, Senhor, vai ser no tempo certo vai vir em propósito, não vai ser qualquer coisa, não vai ser, sabe, é assim que acontece. A gente precisa entender que Deus tem um propósito muito maior do que o que a gente sonha. O que a gente tem na carne é nada perto do que Deus quer fazer na nossa vida, gente. Eu repito, eu falo isso por experiência própria. Os nossos desejos carnais é nada perto do que Deus quer fazer na tua vida. Fala para a pessoa do seu lado, o teu desejo carnal não é nada perto do que Deus quer fazer na tua vida. Vamos voltar para a história. Enquanto Sansão dormia no colo de Dalila, ela cortou o cabelo dele, a sua força foi tirada e a aliança com Deus foi quebrada. Aí o que acontece? Sansão tem os seus olhos furados. Agora Sansão está cego, não enxerga mais. Sansão ele vai perder os olhos. Mas na verdade ele perde os olhos porque a visão espiritual ele já tinha perdido há muito tempo. Tinha olhos, mas não via, não enxergava, além do natural. Sansão ele vai representar uma geração que não se firma nas coisas de Deus. Sansão é um homem que vivia de casinhos, um casinho ali, um casinho aqui, um casinho aqui. Tem muita gente que representa hoje Sansão na nossa geração.
É gente que quer os benefícios da aliança, mas não quer o compromisso da aliança. Eu quero aquilo que Deus pode fazer por mim, mas eu não quero compromisso com o Deus que faz por mim. Ou seja, eu quero viver os benefícios da aliança, mas eu não quero ter o compromisso da aliança. Tem gente que quer casar e quer ter o benefício do casamento, mas não quer ter o compromisso do casamento. A nossa vida com Deus é um casamento, é uma aliança. Não é só os benefícios, é compromisso. Compromisso, ou seja, exige de você também. Você tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres. Sansão tem os seus olhos furados. Aí ele é colocado agora para moer cereal. Sansão agora vai fazer o trabalho de um boi. Agora ele vai ser tratado como um animal. Passou a ser tratado como um animal, empurrando um moedor de cereal. Uma pedra grande com um tronco de madeira, e Sansão ficava ali girando em círculos o dia inteiro, moendo cereal. E aí, quando não estava fazendo aquela tarefa, ele estava entretendo os príncipes filisteus como um bobo da corte. Você está entendendo onde eu quero chegar? Tinha tudo para fazer o que era certo, para dar certo, um propósito lindo, maravilhoso, e está terminando a vida dele como um animal e sendo tratado como bobo da corte. Aqui a gente vai ver Deus agindo ao longo do tempo, Deus agindo através de Sansão e livrando o povo do jugo da opressão do inimigo. Mas um novo tempo surge, onde Deus começa a agir em Sansão. Falei que o Salomão ia vir? Jesus do céu, vai dormir. Aí ele começa a agir agora em Sansão, agora era mexendo no caráter, é a ministração de hoje. Antes de Deus mudar o cenário, Deus podia mudar aquele cenário, sim ou não? Deus podia falar, ninguém vai tocar no meu filho, não vai furar. Deus podia devolver a visão dele, sim ou não? Deus pode devolver a visão de alguém? Sim ou não? Deus podia devolver a visão dele, ainda voltar com os olhos azul. Não sei nem que cor era o olho dele, mas podia voltar com um olhão bem bonitão, azul, verde, ou um de cada cor. Como é que fala um de cada cor? Bicolor. Eu pensei que era siamês, tipo um gato assim. Da onde eu tirei isso? Siamês é uma raça de gato, não é isso? É que normalmente é gato que tem 2 olhos, né? Assim, quer dizer, tem 2 olhos. Um de cada cor, gente, você está entendendo o que eu quero falar. Um azul e um verde, né? Tem uns que tem até um olho branco, tem até uns cachorros hoje bonitos, né? Um olho azul e um olho branco, assim. É uns negócios bonitos, eu não sei como é que sai aquilo, parece lente de contato. Deus podia voltar o olho dele, um de cada cor, assim, ó, e de uma cor bem diferente, um de rubi e um de pérola. Bem diferente. Deus podia fazer isso, sim ou não? Não precisa não, ainda tem bastante. Não precisa. Deus podia fazer isso, sim ou não, gente? Podia. Deus podia mudar o cenário, falar, não, meu filho não está aqui empurrando o moedor, não. Não, vamos mudar esse cenário aí. Estava lá brincando de bobo da corte, Deus podia devolver o Espírito Santo para ele destruir tudo ali. Podia ou não podia? Mas o que Deus fez antes de mudar o cenário? Primeiro Deus mudou Sansão. Então, Sansão, vamos lá, meu filho, eu precisei parar você. Você está no pior cenário da sua vida. Você tinha tudo para dar certo e agora você está aí moendo cereal, você está aí sendo tratado como um animal, mas eu precisei parar você de um jeito ou de outro para você entender o seu propósito. Você está entendendo isso? Deus precisou parar ele de alguma maneira para que ele pudesse entender o propósito dele. E a maneira como aconteceu foi a pior de todas. Sansão, ele só veio ter o senso de propósito quando ele teve seus olhos furados. Sansão só foi entender que ele carregava um propósito espiritual quando ele estava preso, escravizado, sendo tratado como um animal, fazendo o trabalho que um boi fazia. Era mais ou menos assim. Enquanto Sansão moía o cereal, Deus moía o Sansão. Sansão agora estava sendo moído por Deus. Estava sendo moído porque foi necessário. Estava sendo moído porque Deus queria que ele entendesse o propósito de vida dele. A carne só afastou Sansão o tempo inteiro do propósito. A carne representa o livre-arbítrio. Quando a gente fala em carne, é livre-arbítrio. Deixa eu ilustrar isso aqui para você. A sua natureza humana é como uma corda. Deus, ele não perde o controle nunca, viu? Pode falar para a pessoa que está do seu lado, Deus, ele não vai perder o controle sobre a sua vida. Deus, ele vai até permitir esticar a corda, mas na hora que você menos esperar, Deus vai puxar essa corda e vai trazer para perto. Ou seja, vai chegar o tempo em que Deus vai te despertar para uma missão. A questão é que muitas vezes esse despertar da missão, como Sansão, foi na pior fase da vida dele.
Foi literalmente no pior cenário da vida dele. Você imagina a história de Sansão e você vai olhar o pior cenário e é ali que Deus vai puxar aquela corda e falar, vem para cá, meu filho, eu não vou te perder. Pode falar para o crente do teu lado, porque isso aqui é de Deus. Deus não vai perder você, não vai perder a sua casa, não vai perder a sua família. Se necessário for, Ele vai te despertar, Ele vai puxar essa corda em nome de Jesus. O problema aqui é que Sansão ele vai se afastar demais, que quase é tarde para ele. Aí imagina, Sansão moendo cereal, os filisteus zombando dele, Sansão sendo quebrantado por Deus. Na cabeça dos filisteus funcionavam assim, cortou o cabelo, quebrou a aliança com Deus. Na concepção deles, na cultura deles, era assim, quebrada a aliança uma vez, a divindade nunca mais restaura a aliança. Os deuses pagãos, uma vez que você traía aqueles deuses, eles não queriam mais te aceitar de volta, acabou a aliança. E com o diabo é a mesma coisa. O diabo entende que uma vez quebrada a aliança, nunca mais terá restauração. Mas sabe o que a palavra de Deus nos ensina em Romanos 5,20? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, uma aliança quebrada, Deus restaura essa aliança. Os filisteus estavam ali zombando de Sansão. Só que o cabelo dele estava voltando a crescer. A aliança estava sendo restaurada. Na verdade, a força de Sansão nunca teve no cabelo, gente. Não tinha a ver com o cabelo. Na verdade, a força de Sansão vinha pelo Espírito Santo. E Deus usava Sansão, mas Sansão não queria ser usado por Deus. Só que agora Sansão está despertando, diga, despertando. Sansão está despertando para o propósito dele. Ele começa a entender o motivo pelo qual ele nasceu. Agora, sabe o que eu fico imaginando? Que o Espírito Santo está falando nesse exato momento ao meu coração? Seria tão bom se a gente descobrisse o nosso propósito quando está tudo bem. Imagina, você chegar na pior fase da sua vida e descobrir que você estava jogando a sua vida fora. Você descobrir que a sua vida está acabando, porque Sansão ele tinha a concepção de que não ia mais ter muito tempo de vida. Ele estava na mão do inimigo, ele estava entregue na mão do inimigo, e ele vai descobrir o propósito dele no final da vida dele. Eu fico imaginando o nível do remorso desse rapaz. Poxa vida, por que eu não descobri isso antes? Por que eu não vivi? Mas falta de oportunidade não foi. A mãe e o pai dele o tempo inteiro instruiu ele na palavra de Deus. Ele não quis ouvir. E para você é a mesma coisa, a falta de oportunidade não é. Eu tenho certeza que você não vai chegar no céu reclamando que faltou oportunidade, porque Deus vai te lembrar do dia de hoje. Deus vai falar, lembra aquele dia, que dia é hoje? Dia 19 de outubro de 2025, o pastor Vitor pregou lá na EVA e falou sobre isso. A oportunidade você teve. Não vai se lamentar porque não teve oportunidade, porque Deus te dá a oportunidade, Deus te dá o acesso. Muitas vezes é você que não sabe aproveitar a oportunidade. Muitas vezes é você que não sabe aproveitar o acesso. Muitas vezes é você mesmo que não sabe o que fazer com aquilo que Deus tem entregue nas suas mãos. Agora tenta imaginar a Sansão no final da vida dele, preso lá num calabouço, empurrando um moinho, fazendo um trabalho de um animal, levando para a sala principal do salão de festas dos filisteus e sendo tratado como o bobo da corte. Olhando para a vida dele e falando, o que eu fiz da minha própria vida? Não enxergava mais com o olho físico, porque precisava agora enxergar com o olho espiritual. Se necessário for, Deus vai tirar a visão, para que você possa enxergar através de uma nova concepção. Parar de enxergar só o que é físico e enxergar o que vai além do físico. Foi o que Deus fez na vida de Sansão. Agora pensa na vida desse moço, chegar no final da vida dele todo arrebentado, o pior cenário possível. E ali ele está entendendo o propósito dele. Podia ser diferente, sim ou não? Podia. Fala para a pessoa que está do seu lado, pode ser diferente, viu? Pode ser tudo diferente. Aí os filisteus estão ali zombando, o cabelo está crescendo, a aliança está sendo restaurada. A Bíblia diz que Sansão, ele foi muito mais importante na morte dele do que na vida dele. No fim da vida dele, ele matou muito mais homens inimigos do que a sua vida inteira. 3.000 homens e mulheres, príncipes, estavam ali zombando de Sansão. Agora olha só, ele não só matou os filisteus, ele matou a descendência opressora dos reis, os príncipes estavam dentro daquele palácio. A vida de Sansão aponta profeticamente para a vida de Jesus. A morte dele foi mais importante do que a vida. Lembra, Jesus, o sacrifício de cruz, ele morreu para nos libertar da opressão do pecado, para nos livrar das mãos dos príncipes do inferno. É um apontamento profético para Jesus. Em sua morte, a sua morte teve mais significado espiritual do que a sua própria vida, mesmo cumprindo uma vida extraordinária, Jesus. Sansão ele vai começar a procurar um ponto estratégico dentro da casa. Ele tinha um rapaz que guiava ele, o guia dele, né? Porque ele não enxergava mais. E aí ele vai pedir o seguinte, me leve até as colunas principais dessa casa. Ele sabia o propósito dele.
Agora, o Sansão descobre o motivo pelo qual ele nasceu. Agora ele descobre que o Espírito Santo agia através da vida dele. Não foi uma questão de sorte, Deus me usa pela última vez, não. Ele entendeu o chamado dele no pior cenário da vida dele. E quando ele fala, me leva nas colunas principais, ele sabia que o Espírito Santo estava novamente voltando a agir através da vida dele. E ele se prende a duas colunas e ele derruba. O inimigo zombando ali, ele já estava planejando algo espiritual, porque agora ele conhece Deus na sua essência. Precisou ser colocado dentro de um calabouço, precisou ser tratado como um animal, precisou ser motivo de zombaria para entender o que ele carregava na essência espiritual dele. Não foi nas festas que ele se conectou com Deus, foi dentro daquele calabouço, moendo cereal. Foi ali que Deus precisou permitir que Sansão fosse levado para que ele pudesse despertar para o propósito. E mais uma vez eu quero dizer, pode ser tudo diferente. Ou melhor dizendo, poderia ser tudo diferente. Esse fim não seria necessário caso o Sansão tivesse entendido o propósito de vida dele e vivido pelo propósito de vida dele. Pela primeira vez, Sansão vai usar o poder do Espírito Santo com entendimento. Todas as outras vezes ele usou por usar, ele usou. Dessa vez ele sabe o que ele está fazendo, ele tem entendimento. A Bíblia diz que Sansão vai pegar aquelas colunas e vai colocar abaixo. O palácio vai cair e vai matar mais de 3.000 pessoas. Todos príncipes filisteus, homens e mulheres. Com isso, ele vai quebrar um sistema que oprimiu o povo da época. Resumindo, de um jeito ou de outro, ele cumpriu o propósito dele. Ele nasceu para libertar o povo das mãos dos filisteus. Ele libertou, mas ele ceifou a sua própria vida. Sansão, ele precisou ter olhos furados, ele precisou ser tratado como um animal, ele precisou dar a sua própria vida para entender o seu propósito. E sabe o que tudo isso tem para dizer para mim e para você? Sabe o que essa história mostra para a gente na prática? Muitas vezes, o maior inimigo que nós enfrentamos não é o diabo, ele não está lá fora. Muitas vezes, o nosso maior inimigo está dentro da gente. Sabe o que é o nosso maior inimigo? A gente mesmo. As nossas vontades. O seu maior inimigo é a sua carne. É a sua natureza carnal pecaminosa. A sua natureza física que te induz ao fracasso e à perdição o tempo inteiro. Às vezes a gente acha que o nosso maior inimigo está lá fora esperando para nos tragar, mas muitas vezes o seu inimigo está dentro de você, te induzindo ao erro, ao pecado e às falhas. Assim como o apóstolo Paulo, a gente sabe o que é certo. A gente quer fazer o que é certo. Mas sempre parece que existe uma força contrária nos empurrando para o lado errado. É assim ou não é? A gente sabe o que tem que ser feito. Muita gente sabe o que tem que ser feito, sabe o que é certo, sabe que o que está fazendo não está agradando o coração de Deus e tem uma força empurrando aquela pessoa sempre para o lado errado. A verdade é que todo cristão vive uma guerra silenciosa entre o que sente e o que sabe. Essa guerra é silenciosa entre o que o corpo quer e o que o espírito quer. Essa guerra é diária, é silenciosa. E ela vai te acompanhar até o último dia da tua vida. Por isso você precisa se posicionar hoje, para que você venha viver o extraordinário de Deus e não ficar preso na sua natureza carnal. E é aí que entra a grande lição. Sansão, ele tinha o Espírito, mas ele não deixava o Espírito governar a vida dele. Nós temos o Espírito Santo à nossa disposição 24 horas por dia. Mas a gente, por conta dos nossos desejos, a gente não deixa o Espírito Santo guiar. A gente não consulta o Espírito Santo, a gente não chama o Espírito Santo para participar das nossas decisões, das nossas escolhas, dos nossos, do nosso dia a dia. Sansão era cheio de dons, mas era vazio de domínio. Tinha dons, mas não tinha domínio próprio. O que destruiu Sansão não foi a força do inimigo. Foi uma fraqueza não tratada dentro dele. Uma debilidade que todos nós seres humanos temos. Todos nós seres humanos carregamos as nossas debilidades. Para uns a falta de domínio próprio, para outros as debilidades são vícios, mulheres, drogas, prostituição, sexo. Cada um tem a sua debilidade. Sansão, ele não foi derrotado, preste bem atenção, por um inimigo externo, ele foi derrotado por uma fraqueza não tratada. Por isso a importância da gente ter a autoconsciência, conhecer
as nossas fraquezas, as nossas debilidades, para que a gente possa tratar isso na essência, para que a gente possa convidar o Espírito Santo para tratar as nossas fraquezas, para que a gente venha viver literalmente uma vida no Espírito, não uma vida na carne. E da mesma maneira, aquilo que tem destruído muita gente hoje, não é o diabo em si. Sabe o que tem destruído muita gente? É o descontrole, gente descontrolada, que briga e grita por tudo, a impulsividade, o orgulho. Tem gente que o orgulho está destruindo e essa pessoa nem percebe. Tem gente que não tem nada e é orgulhoso como se tivesse um mundo. Um orgulho, uma prepotência, uma arrogância. Sabe o que mais destrói? O vício. O emocional desequilibrado, a falta de inteligência emocional. Isso é o que está destruindo muita gente. Sansão, ele foi destruído por conta de uma raiz interna não tratada. Desejo carnal. A gente ora pedindo para Deus tirar o peso da tentação, mas às vezes Deus quer nos ensinar governar o coração. Esses dias eu recebi mensagem de um jovem no Instagram, e esse jovem falava assim comigo: pastor, eu trabalho numa empresa e tem muitas mulheres bonitas nessa empresa, e eu sou solteiro, e eu quero viver uma vida com Deus, mas a tentação é muito grande, e eu estou tendo dificuldade em conviver com um monte de mulher bonita assim, pastor, o que eu faço? Eu peço as contas do serviço? E eu confesso que eu não consegui nem responder, mas hoje pela manhã eu falei, e hoje à tarde ele está aqui pela igreja, e ele já está recebendo a resposta ao vivo, não importa quem é. Muitas vezes, não peça para Deus te tirar, porque na verdade o que a gente quer? Deus, me tira do lugar da tentação, e Deus, ele vai te manter lá para te ensinar a governar o teu coração. Porque não adianta Deus te tirar desse lugar, e aí ele te planta em outro lugar, e você vai passar pela mesma tentação. Gente, entenda uma coisa, problemas não resolvidos vão te visitar em algum momento da sua vida de novo. Sabe aquilo que você não resolve hoje, porque você quer fugir desse problema, amanhã você vai ter que enfrentar ele. Então muitas vezes a gente fala assim: Deus, me tira, me livra da tentação. Aí Deus vai falar: não, meu filho, eu não vou te livrar da tentação. A tentação vai continuar, esse é o seu espinho na carne. Você vai ter que aprender a conviver com ele e gerar governo no teu coração. Ou seja, para você receber promoção, essa tentação não pode mais governar o teu coração. Enquanto essa tentação está te governando, você não vai ser promovido. Você não cresce, você não recebe acesso. Então você vai ter que aprender a lidar com isso. Qual é a sua debilidade? Qual é a sua tentação? O homem tem problema que não pode ver uma mulher? Vai ter que aprender a lidar com isso. Vai ter que aprender a governar o desejo da tua carne. Esse é o nosso espinho na carne. Cada um com seu espinho na carne. E aí Deus vai falar assim: você vai ter que aprender a governar sobre isso. Eu falei de José no começo da ministração. Por que José recebeu governo? Porque ele governou sobre os desejos da sua carne. Não fica pensando que a mulher de Potifar era uma mulher feia, não. Muito provavelmente uma mulher muito bonita. E aí entra num quarto sozinho com um jovem cheio de vigor, cheio de energia, cheio de força, e tenta seduzir aquele menino, agarrar ele dentro de um quarto. O que ele faz? Ele foge. Aquele fugir para muitos é covarde. Ele fugiu, olha lá, ele não é homem, né? Na visão, na concepção de uma vida carnal e terrena. Sabe o que ele fez com aquele fugir? Ele governou o coração dele. E a partir dali, pelo fato dele conseguir governar o seu próprio coração, Deus entrega a ele o governo do país, da maior potência do mundo naquela época. Você quer governar alguma coisa? Começa governando o seu próprio coração. A hora que você governar o teu coração, Deus começa a colocar coisas grandes na sua mão. Começa a governar o seu coração, nas suas debilidades, nas suas tentações. Não fica pedindo para Deus: Deus, eu preciso fugir da tentação. Não, em meio à tentação, você vai receber o governo da sua vida. É em meio àquilo que você julga que você não vai conseguir vencer, você precisa vencer. Porque se você não vencer essa área da sua vida, a qual você é descontrolado, você nunca vai receber governo para nada na tua vida. Está entendendo isso em nome de Jesus? O Espírito Santo não veio para nos impedir de errar. Ele veio para nos dar consciência do erro, do pecado. Ele veio para nos dar sabedoria, ele veio para nos dar discernimento. Não é isso, filho, não erra não. Isso aí é errado. Agora você tem um livre-arbítrio, faz o que você quiser da sua vida. Só que não pense que isso não vai ter um preço a pagar. O que você está fazendo da tua vida? Existe um preço a pagar. E lá na frente você vai descobrir que talvez o preço seja muito caro, quando você não vive uma vida alinhada com a vontade de Deus. Sansão, ele tinha força para derrubar muro,
para carregar portas gigantes nas costas, portas da entrada da cidade, coisa que homem nenhum podia fazer, mas não tinha força para derrubar as vontades e os desejos da carne. Tinha força para fazer feitos extraordinários, mas não tinha força para controlar a sua própria carne. E é assim, gente, com muita gente. Aparentemente por fora, está ali super forte, mas por dentro, fraco e derrotado. Por dentro, fraco e derrotado. Cai na primeira tentação que aparece. O inimigo sabe que é uma presa fácil. E tem gente que não consegue nem cair numa tentação maior, cai na mesma o tempo inteiro. Tem gente que eu falo, sangue de Jesus tem mais poder, gente. Cai no mesmo pecado 45 vezes. Eu falo, gente, muda pelo menos o pecado, pelo amor de Deus. Vence algum em nome de Jesus, já que não consegue se libertar, que pelo menos vença algum aí para falar que você venceu alguma coisa na vida. Mas é caindo no mesmo erro, na mesma debilidade o tempo inteiro. É muito fraco. Desculpa a sinceridade, mas isso mostra muita fraqueza mesmo. É uma pessoa carnal, caindo sempre nos mesmos erros, nas mesmas falhas o tempo inteiro. Gente, isso é acúmulo de burrice. Isso é excesso. Uma vez, 2, 3, 4, não dá mais, né? É assim ou não é? E as pessoas caem nos mesmos erros o tempo inteiro. Evolui em nome de Jesus. Sansão, ele só entendeu o propósito dele quando ele perdeu tudo. Não precisava, mas só entendeu quando perdeu tudo. Salomão também, só entendeu o propósito quando estava no final da vida dele. Aí ele vai falar assim, o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu fiz da minha vida? Você não precisa chegar nesse ponto para entender o que o Espírito Santo quer fazer atrás da sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não precisa chegar no ponto de perder tudo para saber o que o Espírito Santo quer de você. Não precisa. Você está entendendo isso? Mais uma vez, não precisa. Isso, a pessoa precisa entender. Fala que ela precisa entender, ele precisa entender. Por que Deus permite a dor de Sansão? Porque Deus queria alinhar a vida dele com a vontade de Deus. Deus permitiu o cenário desproporcional àquilo que Sansão nasceu para viver, porque Deus queria alinhar o coração dele, assim como Deus está alinhando o coração de muita gente aqui hoje, viu? Eu creio nisso, Deus está alinhando o coração de muita gente, alinhando o coração à vontade de Deus. Assim como Sansão, às vezes nós também ficamos presos em alguns ciclos, lutando a vida inteira contra as mesmas dificuldades, as mesmas fraquezas, repetindo os mesmos erros e moendo as consequências das nossas próprias escolhas. Moendo a consequência das nossas escolhas. Sansão, ele não estava apenas moendo cereal. Sabe o que Sansão estava moendo ali? A dor de ter vivido uma vida guiado pela carne e não pelo Espírito. O problema não era moer o cereal. O problema era lidar com a dor. De entender que a vida dele estava no fim, ainda jovem, a vida estava no fim, e ele estava literalmente vivendo algo que a carne dele o levou para viver. O desejo e a vontade carnal dele o levou ele para viver. Aquilo que ele estava vivendo não foi injustiça de Deus, foi fruto das próprias escolhas. Aquilo que ele estava vivendo foi fruto da semente que ele andou plantando a vida inteira. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, quais são as sementes que você tem plantado? Quais são as sementes que você tem plantado? Aí talvez algumas pessoas tenham plantado algumas sementes ruins. Posso te dar um conselho? O que você planta, você colhe. Isso é inevitável. Essa é a lei da semeadura. Mas você tem a opção de, a partir de agora, desse exato momento, começar a plantar sementes boas, sementes certas. Se tiver ainda uma colheita de uma semente negativa, Deus vai te dar força, você vai colher, Deus vai te sustentar. Mas começa a plantar a partir de hoje aquilo que é bom, aquilo que é certo. Foge da aparência do mal. Tenta se libertar. É literalmente uma libertação. É pedir, Senhor, me liberta-me de mim mesmo. Eu preciso ser liberto de mim mesmo que eu diga da minha natureza carnal, é das minhas vontades e meus desejos da carne. Me liberta disso, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Senhor, me liberta dos meus desejos carnais e me faz entender o meu propósito e viver o meu propósito de vida nessa terra. Me guia pelo seu Espírito. Não deixa a minha carne me guiar, a minha carne me direcionar. O incrível é que Deus não permite que aquilo viesse para destruir
Sansão. Na verdade, enquanto muitos enxergam, é que nós temos a nossa concepção sobre Deus. E a gente quer um Deus que se limite às nossas vontades. A gente quer limitar a Deus ao nosso entendimento. Deus não é o que você entende de Deus. Deus é muito além do seu entendimento humano. E Deus aqui, Ele está reconstruindo Sansão. Deus está reconstruindo para o propósito. É claro que o propósito dele ia finalizar num cenário ruim. Mas Deus estava preparando Sansão para agir mais uma vez e cumprir o propósito, que era libertar o povo da opressão do inimigo. Aquele moinho não foi castigo. Ali foi um processo, uma sala de processo. Para muitos, muitas vezes, Deus está me castigando. Não, Deus está te fazendo entender. O deserto para o povo de Deus foi o tempo do processo, o tempo do aprendizado, do entendimento, para viver aquilo que Deus tinha para eles. Foi ali na dor que Sansão aprendeu que nunca poderia ter vivido uma vida em meio à fama, em meio à força. Ele entendeu que o que sustenta o propósito é o Espírito Santo. O que governa a vida do cristão é o Espírito Santo. E essa é a grande chave da mensagem. Às vezes, Deus ele não vai mudar o cenário da sua vida de imediato, porque primeiro Ele quer mudar você. Fala isso mais uma vez para a pessoa que está do seu lado, para a gente encerrar. Às vezes, Deus não muda o cenário, porque Ele quer mudar você. Aí faz assim, eu posso te dar uma instrução de Deus para a sua vida? Esteja pronto para o que Deus quer fazer na sua vida. Deixa Deus entrar e mudar a sua vida em nome de Jesus. O moinho que para muitos exaure, traz cansaço, peso, pode ser o mesmo lugar onde Deus vai te amadurecer. Foi naquele calabouço, naquele moinho, que Deus amadureceu o propósito de Sansão. Foi ali que Deus preparou, foi ali que Deus alinhou, foi ali que Deus fez ele entender que tudo que ele tinha negligenciado ao longo da vida dele, Deus estaria entregando para ele ali no momento de dor e dificuldade. Quando a lição é aprendida, o ciclo se encerra. Fala para a pessoa que está do seu lado, quando você aprende a lição, o ciclo encerra.